Nessa videoaula faremos a correção da atividade abordando o conceito de permutação com repetição, permutação circular e combinação com repetição. A primeira questão: determine a quantidade de anagramas de cada palavra. No item A nós temos a palavra banana. O que a gente pode observar? A palavra banana ela tem 6 letras, das quais o A se repete 3 vezes e o N se repete 2 vezes. Desse modo, a sua quantidade de anagramas é uma permutação dessas 6 letras com 3 repetições do A e 2 repetições do N. Para resolver essa permutação com repetição, você vai pegar o fatorial do todo, que é 6 fatorial, dividido pelo fatorial das repetições. Então, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vou desenvolver o 6 fatorial até o 3 fatorial. Vamos lembrar que 2 fatorial dá 2. Agora a gente vai cortar os 3 fatoriais e vai sobrar 6 vezes 5 vezes 4 dividido para 2. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 vai dar 120, 120 dividido para 2 dá 60. Então isso quer dizer que a palavra banana possui 60 anagramas. O item B traz a palavra atividade. Então é do mesmo jeito, a gente pode observar que a palavra atividade tem 9 letras, das quais o A se repete 2 vezes, o I se repete 2 vezes e o D se repete 2 vezes. Então se trata de uma permutação das 9 letras com 2 repetições do I, 2 repetições do A e 2 repetições do D. Pegando então a fórmula da permutação com repetição, fica 9 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vamos então resolver o 9 fatorial e os 2 fatoriais. A gente pode observar que 9 fatorial dá 362.880. Quando vocês multiplicarem o valor dos 2 fatoriais, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Faça a divisão, você vai encontrar então 45.360. Então a palavra atividade ela possui 45.360 anagramas. No item C nós temos a palavra jabuticabeira. A palavra jabuticabeira ela tem então 13 letras, Dessas 13 letras o A se repete 3 vezes, o B se repete 2 vezes e o I se repete 2 vezes. Então você vai ter uma permutação de 13 com 3, 2 e 2 repetições. Aplicando a fórmula da permutação com repetição, isso fica 13 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolve aí os fatoriais, Quando vocês calcularem 13 fatorial, vai dar então 6 bilhões, 227 milhões, 20.800. Sobre 3 fatorial dá 6, 2 fatorial dá 2. Então embaixo fica 6 vezes 2 vezes 2, que é 24, Quando você pegar então esses 6 bilhões, 227 milhões, 20.800 dividido para 24, você vai encontrar então 259 milhões, 459.200 anagramas. Então essa é a quantidade de anagramas da palavra jabuticabeira. O item D tem a palavra assessoria. Você pode observar que a palavra assessoria ela tem 10 letras. Dessas 10 letras, o A se repete 2 vezes e o S se repete 4 vezes. Então se trata aí de uma permutação dessas 10 letras, com 2 repetições do A e 4 repetições do S. Se aplica a fórmula da permutação com repetição, vai ficar 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Desenvolve o 10 fatorial até chegar no 4 fatorial, ou calcula logo o 10 fatorial, tanto faz. Se vocês calcularem o 10 fatorial, vai dar 3.628.800. Sobre 2 fatorial dá 2 vezes 4 fatorial dá 24. 2 vezes 24 dá 48. Então você vai pegar 3.628.800 dividido para 48. Esse cálculo vai dar 75.600. Então a palavra assessoria possui 75.600 anagramas. A segunda questão da Unesp. A figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B por um dos percursos mais curtos. Ela caminha sempre nos sentidos de baixo para cima ou da esquerda para a direita. Aí a questão pergunta, o número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A até B é quanto?
Gente, isso é um exemplo clássico, né, de questão contextualizada abordando permutação com repetição. Mas como assim, né, permutação com repetição? Bora pensar da seguinte maneira. Para a pessoa ir de A até B, essa pessoa vai ter que andar por 12 quarteirões. Imagine aí sendo cada quadrado desse é um quarteirão. Desses 12 quarteirões, ela anda 5 para cima e anda 7 para a direita. Desse modo, a gente pode encarar essa questão como sendo uma permutação, né, desses 12 quarteirões com 5 e 7 repetições. Por que permutação? Porque, na verdade, ela pode trocar a ordem dos quarteirões que ela vai andar, certo? Ela pode permutar esses quarteirões. Então, resolvendo a permutação de 12 com 5 e 7 repetições, isso fica 12 fatorial sobre 5 fatorial vezes 7 fatorial. Nós vamos então aqui desenvolver o 12 fatorial até o 7 fatorial. Vamos lembrar que 5 fatorial dá 120. Em seguida, a gente cancela 7 fatorial com 7 fatorial. E a gente pode observar também que 12 vezes 10 dá 120. Então, a gente corta o 12 e o 10 com 120. Com isso, vai sobrar 11 vezes 9 vezes 8. Tudo isso sobre 11. Na verdade, tudo isso sobre 1. 11 vezes 9 vezes 8 vai dar então 792, que ao ser dividido para 1, continua 792. Desse modo, a gente vai ter 792 percursos, né, de A até B, de maneira que a resposta correta é o item D. A terceira questão. De quantas maneiras 7 meninas poderão formar uma roda? Gente, 7 meninas em roda, na verdade, é uma permutação circular desses 7 elementos, porque elas estão formando um círculo. Então, calculando a permutação circular de 7 elementos, você pega 7 menos 1 fatorial. Como 7 menos 1 dá 6, isso é 6 fatorial. E aí vamos lembrar que 6 fatorial é 720. Ou seja, essas meninas terão 720 maneiras, né, de formar uma roda. A questão 4. De quantos modos 6 crianças podem se sentar em um carrossel? Questão idêntica à anterior. Essas 6 crianças em um carrossel é uma permutação circular desses 6 elementos. A permutação circular desses 6 elementos será 6 menos 1 fatorial. Vamos lembrar que 6 menos 1 dá 5 e que 5 fatorial é 120. Então, nós temos aí 120 maneiras de sentar essas 6 crianças em um carrossel. A quinta questão. Resolva as combinações completas a seguir. Lembrando aí que combinação completa é uma combinação com repetição que será resolvida transformando-se numa combinação simples. O item A nós temos uma combinação com repetição de 3 elementos tomados 5 a 5. O que nós vamos fazer, né? Aí nós vamos transformar numa combinação simples de 3 mais 5 menos 1 tomado 5 a 5. 3 mais 5 dá 8, 8 menos 1 dá 7. Então isso é uma combinação simples de 7 elementos tomados 5 a 5. Você vai pegar então e resolver essa combinação. Ela é 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolvo o 7 até chegar no 5 fatorial. 2 fatorial dá 2. A gente vai então cortar os 5 fatoriais e vai sobrar 7 vezes 6 sobre 2. 7 vezes 6 dá 42. 42 dividido para 2 dá 21. Então, a combinação com repetição de 3 elementos tomados 5 a 5 é igual a 21. O item B pede uma combinação com repetição de 6 elementos tomados 4 a 4. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito, né? Transforma numa combinação simples de 6 mais 4 menos 1 tomado 4 a 4. 6 mais 4 dá 10, 10 menos 1 dá 9. Então, isso é uma combinação simples de 9 elementos tomado 4 a 4. Resolvendo essa combinação simples, vai ficar 9 fatorial sobre 5 fatorial, que é a diferença entre o 9 e o 4, vezes 4 fatorial. Desenvolvo o 9 fatorial até o 5 fatorial. Vamos lembrar que 4 fatorial dá 24. Agora eu vou cortar os 5 fatoriais. Sobrou 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6. Tudo isso sobre 24. Bem, quando a gente fizer então o produto no numerador, vai dar 3.024. 3.024 dividido para 24 dá 126. Então essa combinação com repetição de 6 elementos tomados 4 a 4, na verdade é igual a 126.
O item C traz uma combinação com repetição de 5 elementos tomados 5 a 5. Vamos lá então do mesmo jeitinho, né? Transformar numa combinação simples. Isso vai ficar uma combinação simples de 5 mais 5 menos 1 tomado 5 a 5. 5 mais 5 dá 10, 10 menos 1 dá 9. Então isso é uma combinação de 9 tomado 5 a 5. Resolvendo a combinação, ficaria 9 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 fatorial. Eu vou desenvolver o 9 fatorial até o 5 fatorial. Vamos lembrar que 4 fatorial dá 24. Você vai então pegar essa expressão, vai cortar o 5 fatorial. Esse produto 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, ele vai dar então 3.024. 3.024 dividido para 24 vai dar então 126. Então a combinação com repetição de 5 elementos tomados 5 a 5 é igual a 126. O item D traz uma combinação com repetição de 4 elementos tomados 2 a 2. Então vamos fazer do mesmo jeito, né? Transformando uma combinação simples, isso vai ficar uma combinação de 4 mais 2 menos 1 tomado 2 a 2. 4 mais 2 dá 6, 6 menos 1 dá 5. Então isso é uma combinação simples de 5 elementos tomados 2 a 2. Resolvendo essa combinação, vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial, já que 5 menos 2 dá 3. Desenvolve o 5 fatorial até o 3 fatorial, lembrando que 2 fatorial dá 2. Vamos cortar o 3 fatorial, vai sobrar 5 vezes 4 dividido para 2. 5 vezes 4 dá 10, na verdade 5 vezes 4 dá 20, né? 20 dividido para 2 dá 10. Então a combinação com repetição de 4 elementos tomados 2 a 2 é igual a 10. A sexta questão da Sesgran Rio. Em um supermercado são vendidas 5 marcas diferentes de refrigerantes. Uma pessoa que deseja comprar 3 latas de refrigerante, sem que haja preferência por uma determinada marca, pode escolhê-las de N formas. Qual o valor de N? Ou seja, de quantas maneiras eu vou lá num supermercado que tem 5 marcas de refrigerante e eu compro 3 refrigerantes, podendo repetir refrigerante, né? Já que a questão não falou que são refrigerantes distintos. Bem, dos 5 tipos de refrigerante, o cliente escolhe 3 e ele pode repetir a marca do refrigerante. Desse modo, então, lembrando que a ordem do refrigerante escolhido não importa, isso é uma combinação com repetição de 5 tomado 3 a 3. Vamos pegar essa combinação com repetição e transformar numa combinação simples. Então o N vai ficar uma combinação simples de 5 mais 3 menos 1, tomado 3 a 3. 5 mais 3 dá 8, 8 menos 1 dá 7, então isso é uma combinação de 7 tomado 3 a 3. Vamos aplicar então a fórmula da combinação simples, ficaria 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Desenvolve o 7 fatorial até o 4 fatorial e vamos lembrar então que 3 fatorial dá 6. Corta 4 fatorial com 4 fatorial, corta 6 com 6, vai sobrar então 7 vezes 5. 7 vezes 5 dá 35, então isso quer dizer que esse cliente vai ter 35 maneiras, né, de escolher os refrigerantes, de maneira que a resposta correta é o item D. A sétima questão. Uma pessoa dispõe de balas de hortelã, de caramelo e de coco e pretende montar saquinhos com 13 balas cada. Claro que ela vai então repetir sabores, né, das balas. De modo que em cada saquinho haja no mínimo 3 balas de hortelã e 2 balas de caramelo. Um saquinho diferencia-se do outro pelo número de balas de cada tipo. Aí a questão pergunta, de quantas maneiras distintas a pessoa pode montar o saquinho? O que nós vamos imaginar aqui, né? Já que das 13 balas, a gente vai ter que garantir no mínimo 3 balas de hortelã e 2 balas de caramelo, então primeiro a gente cumpre a nossa obrigação. Ou seja, primeiro a gente garante essa quantidade, né? De 3 balas de hortelã e 2 de caramelo. Cumprida essa obrigação, nós já temos então aí 5 balas. Então vão restar apenas 8 balas, né? E para essas 8 balas restantes, a gente vai escolher dentre os 3 sabores essas 8 balas, podendo, obviamente, repetir sabor. Na verdade, vai ter que repetir, né? Porque nós temos mais balas do que sabores. Bem, isso aí vai ser uma combinação com repetição dos 3 sabores, onde eu escolho 8 balas. Essa combinação com repetição dos 3 sabores, onde eu escolho 8 balas, transformando uma combinação simples,
é uma combinação simples de 3 mais 8 menos 1, tomado 8 a 8. 3 mais 8 dá 11, 11 menos 1 dá 10, então isso é uma combinação de 10 tomado 8 a 8. Vamos resolver essa combinação simples. Ela vai ficar então aqui 10 fatorial sobre 8 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolvo o 10 até o 8 fatorial. 2 fatorial dá 2. Agora eu vou cancelar os 8 fatoriais e vai sobrar 10 vezes 9 sobre 2. 10 vezes 9 dá 90. 90 dividido para 2 dá 45. Ou seja, a gente vai ter 45 maneiras, de colocar essas 13 balas nesse saquinho, garantindo no mínimo 3 balas de hortelã e 2 balas de caramelo. Com isso, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava o conceito de combinações com repetição.